Seguindo com o totalitarismo soviético, a gente viu como é que Stalin chegou ao poder. Né? Tem muita gente conversando, muita gente discutindo o que fazer, como fazer, para onde ir, quais os caminhos a tomar. Ele simplesmente foi lá e fez, assumiu o governo. Então vamos ver quais serão as principais características do governo de Stalin. A primeira característica, ele não tratou ninguém como adversário. Ele passa a tratar imediatamente todo mundo como seu inimigo. Quem não está absolutamente de acordo com ele, não basta concordar com ele, com as ideias dele, tem que concordar com as práticas, tem que concordar imediatamente e renunciar a qualquer ideia nova. Qualquer coisa que não sai da cabeça de Stalin não é correto. Então, Stalin traz para si toda a responsabilidade de governo, mas também traz para si toda a adoração de governo. Então, ele se torna uma espécie de semideus. Ele torna o Estado, provavelmente, a coisa mais parecida que aconteceu com o governo de Stalin em toda a história foi o governo de Hitler e o governo de Augusto César lá em Roma. Então, ele se glorifica como sendo Deus dentro da União Soviética. Qualquer pessoa que conteste, qualquer pessoa que pense diferente, qualquer coisa que possa mudar aquele momento é considerado como inimizade, como ameaça à União Soviética. Ele passa a desencadear perseguições violentas, violentíssimas, contra todos os seus inimigos. Quais são os principais inimigos que ele vai eleger? Primeiro, os intelectuais, aquelas pessoas que pensavam muito, né, muito inteligentes, muito lidas, muito profundas nos conhecimentos de sociologia e economia, se não pensassem exatamente como ele, não concordassem exatamente com o que ele estava fazendo, eram perseguidos. Agora, Stalin era um soldado que tinha origem operária. Então, ele não era um homem, por natureza, intelectual. É muito difícil que o intelectual consiga concordar em tudo com um operário, consiga concordar em tudo com um soldado. É muito difícil isso acontecer. Então, imagine quem é que vai ser tratado como inimigo. Quase todo mundo que pensava alguma coisa passa a ser tratado como inimigo de Stalin. E nessa perseguição a gente merece destaque o assassinato de Trotsky, que era um dos três lá da Revolução, Stalin, Trotsky e Lenin. Trotsky chegou a fugir da União Soviética com medo de Lenin e mesmo assim morreu a machadadas no México. Ele fugiu para o México, foi morto a golpes de machado pelos agentes da polícia secreta de Stalin. Aliás, além da perseguição aos seus adversários intelectuais, o fortalecimento da polícia secreta vai ser o segundo grande característico do governo de Stalin. Ele cria, junta todas as polícias secretas regionais, os departamentos de inteligência do sindicato e de tudo mais, e ele cria uma instituição que vai ser marca da União Soviética durante 70 anos, que será a KGB. A KGB é uma instituição tão poderosa que até o próprio presidente atual da Rússia, né, que não é mais União Soviética, o senhor Vladimir Putin, foi o último secretário-geral da KGB. Era ele o homem da inteligência. Olha como, na cultura russa, o domínio da informação, o domínio da manipulação de dados se tornou importante. E fazem quase 30 anos que o senhor Vladimir Putin está no poder. Ele já estava no poder ainda na União Soviética, a União Soviética acabou, e desde então ele vem presidindo de diversas formas o país. A terceira característica vai ser a perseguição aos antigos proprietários rurais, chamados kulaks. Ele vai perseguir violentamente. Ele precisava escolher inimigos. E esses inimigos precisavam ser responsáveis por todos os problemas nacionais. Tudo que acontecesse de errado no país tinha que ter alguém que era culpado. E ele passa a acusar, então, essas pessoas de todos os problemas. Qual era o principal problema da Rússia naquele momento? Era a alimentação. Era um país muito grande, pessoas muito pobres, população muito grande também. Então, tudo que faltava, ele tinha que colocar a culpa em alguém. E aí ele começa a perseguir os proprietários rurais. E quais serão os castigos ministrados para essas pessoas? Campo de concentração, campo de trabalhos forçados. As pessoas são levadas para trabalho escravo na Sibéria. Você sabe, a Sibéria é um deserto gelado na União Soviética, no território russo, e fica muito próximo do Círculo Polar Ártico, né? E as pessoas
trabalhavam seminuas nessas regiões, em minas de carvão, minas de cobre, minas de bário, minas de ferro, e as pessoas trabalhavam com pás, enxadas e picaretas em condições subhumanas. E, não obstante essas serem as três principais características, né, perseguição intelectuais, polícia secreta e os campos de concentração, tem uma quarta característica muito importante também, que é o rápido desenvolvimento industrial. A Rússia se tornou uma das grandes potências na produção de duas coisas que são importantes para qualquer país se desenvolver. Quais são elas? Primeiro, aço, certo? A Rússia se tornou uma potência açífera. Chegou a ser o segundo maior produtor de aço do mundo. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, só os Estados Unidos produziam mais aço do que a União Soviética. E a segunda coisa que a União Soviética se torna uma potência é uma potência militar. Por que potência militar? Para integrar os jovens, tirar o jovem do desemprego. Então, o exército é usado como forma de gerar trabalho, emprego e renda. E, ao mesmo tempo, porque o exército tem uma estrutura hierarquizada. Então, quanto mais gente tiver dentro do exército, mais gente vai estar sujeito a obedecer ordens. Então, serão essas estratégias que vai fazer com que a União Soviética saia de um país pobre, agrário, subdesenvolvido, com milhares de pessoas passando fome, com desigualdades sociais extremas, para um país que se desenvolveu muito rapidamente, às custas da repressão, de violenta perseguição aos adversários do governo e também às custas de trabalho escravo.